Bom dia, pessoal. Tudo bem com você? Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana repleta de bênçãos na presença do nosso Deus. Vamos lá para nós conversar mais um pouquinho, tomar nosso cafezinho, ouvindo a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24 de Atos. Como é bom saber, observar as coisas, saber o quão é cheio de artimanhas o nosso coração. Isso é próprio. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9, nos afirma: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você que é pai já deve ter tido a experiência de ver seu filho chegando a você cheio de boas palavras, carinhos, abraços, beijos, assim do nada. Aí passa na mente do pai: deve ter feito alguma coisa errada, ou está querendo alguma coisa. E no fritar dos ovos, nós vamos perceber que algo estava por trás de toda aquela bajulação. Justamente por causa disso que a palavra de Deus nos fala a respeito do coração, e tem a tendência a buscar a satisfazer seus próprios interesses. No capítulo 24 de Atos, nós vamos ver um exemplo claro a respeito disso. Quando Paulo é levado para a presença do governador Félix para ser julgado pelas coisas que estavam o acusando, vamos ver primeiramente a artimanha traçada pelos seus acusadores. Você se lembra, né, que o governador não quis julgar Paulo sem a presença de seus acusadores, e agora eles comparecem para o julgamento. Observe o verso 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Vemos que o sacerdote e os anciãos não fizeram isso sozinhos. Trataram logo de levar um orador. Creio que no coração deles eles pensaram: temos que levar uma pessoa mais eloquente e que conheça os trâmites dos processos, que nos dias de hoje poderíamos chamar de advogados, esclarecendo que não temos nada contra os advogados, e com certeza o trabalho até fica mais fácil com a presença deles, não é mesmo? Agora, usando o exemplo da criança, vamos observar características semelhantes na fala do orador Tértulo. Observe: sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu proveniente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para que não te deter ao longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Podemos verificar que eles, antes de pronunciar a acusação, foi logo, em grosso modo falando, amaciando o ego e o coração do governador. Com qual intuito? De que o governador observasse e atendesse o seu pedido. As artimanhas traçadas para satisfazer seus próprios interesses, e isso, infelizmente, vemos acontecer diariamente. Pessoas traçando planos em detrimento de outras para satisfazer seu ego ou a sua vontade. E nós vemos que o bajular dele foi maior do que a própria acusação, no qual acusou ele de ser uma peste e promover sedições entre os judeus e profanar o templo. E afirma ainda que queriam julgá-lo de acordo com as suas leis. Como sabemos, eles viviam das tradições da lei de Moisés e não reconheciam a soberania de Jesus. Levantam ainda acusações contra o comandante, alegando que usaram de excessiva força para retirar Paulo de suas mãos e nos obrigando a vir à sua presença. Cabe a nós lembrar dos textos anteriores, quando Paulo estava em poder deles, o que eles estavam fazendo, e o que o comandante mandou retirar Paulo das suas mãos, pois temia que ele fosse despedaçado por eles. Está escrito lá no verso 10 do capítulo 23. E como nós vimos anteriormente, planejavam também tirar a vida de Paulo. Será que o ato que eles estavam praticando era menor do que praticou o comandante? E quis apenas esclarecer os fatos e preservar a vida do acusado? Agora,
Nós vemos do verso 10 ao 21. Observamos aí a defesa de Paulo, afirmando que em momento nenhum promoveu tumulto e foi contra a lei que eles pregavam. E, inclusive, ele seguia os ensinamentos. Contudo, o que divergia e podemos constatar é que está registrado no verso 4 e 15. Porém, confesso de que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei dos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como injustos. Paulo continua afirmando e mostrando a transformação que ocorreu em sua vida ao ser alcançado por Jesus. Creio que no fundo do seu coração, como Paulo sempre afirmava, se for por essa causa, sou realmente culpado, e se tiver que morrer, morrerei feliz. São coisas que acontecem na vida de Paulo que me encanta. O transformar de sua vida, sua entrega à obra de Jesus, determinou que a seus discípulos que fizessem, e simplesmente maravilhoso. E o governador, tal como o comandante, não viram em Paulo motivos plausíveis para a sua condenação. Mas por que então manteve Paulo preso, como afirma os versos seguintes? A primeira impressão que temos é de que queria apurar mais detalhadamente os fatos para tomar uma decisão. Mas nós vemos a esposa do governador, ela era judia, e conversando com Paulo foram alertados sobre 3 fatos: justiça, domínio próprio e do juízo vindouro, o que abalou o coração do governador. Ele tinha conhecimento das leis de Deus, deixadas por Moisés, e que a sua decisão poderia afetar a sua vida perante Deus. Mas 2 fatos que encerram o capítulo demonstram na vida do governador também um jogo de interesse. No verso 26, ele vislumbrou a possibilidade de obter ganho financeiro através de Paulo. E no verso 27, ele estava sendo substituído na sua função de governador. Chegou o fim do seu mandato, Mas tinha que ficar bem na fita, pois futuramente poderia pleitear nova eleição. Então, para ficar bem com os judeus, manteve Paulo preso. O meu sucessor é que defina isso. Eu cumpri o que eles queriam, deixei-o acusado e encarcerado. Infelizmente, o que observamos nos dias de hoje é que é a raiz que permanece entranhada no coração do homem, que não serve a Deus com fidelidade, sempre buscando os seus interesses. Devemos cuidar do nosso coração, buscando a Deus em oração para que o nosso eu não se manifeste e que estejamos sempre debaixo da vontade do nosso Pai. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter sempre esse coração fiel a Deus, buscando apenas o interesse que vem da sua vontade. Vou ficar aqui tomando meu cafezinho. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.